Bom, você acompanha em áudio e vídeo o Jornal da Manhã, nossa transmissão pelo YouTube está normal para você que está na internet e agora com imagens também. A nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera! Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os companheiros do Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Ô Vera, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu que o ministro Gilmar Mendes seja declarado impedido no caso do empresário Eike Batista e que seja revogado o habeas corpus concedido por ele. Eu pergunto, é uma atitude bastante inusual, não? Bastante inusual, Thiago. Eu vi que vocês já estão debatendo esse assunto aí, você, professor Vila, o Joseval, a manhã toda. O que acontece? É a primeira vez, desde que assumiu a Procuradoria-Geral da República, que Rodrigo Janot faz algo semelhante, de pedir, de arguir o impedimento e a suspeição de um ministro do Supremo. É bastante inusual não só no mandato dele, mas para qualquer procurador-geral da República, porque trata-se de uma medida extrema. A praxe é que o próprio ministro tome a iniciativa de se dizer suspeito, e nesse caso suspeito não tem essa conotação que a gente está acostumado ali, a suspeição, nesse caso é você se autodeclarar impedido de julgar um determinado processo por algum impedimento de ordem pessoal. Gilmar Mendes não o fez, a gente questionou isso aqui na época, eu mesma fui partidária no 3 em 1, eu falei isso, de que ele deveria ter feito isso, porque a sua mulher, Guiomar Mendes, é sócia do escritório de Sérgio Bermudes, que defende o Eike Batista em ações cíveis, não nesta ação, que é uma ação de natureza criminal, mas em outras de natureza cível. Ainda assim, eu acredito que haveria razões para suspeição, outros ministros têm feito isso. Luiz Fux se disse impedido em várias ações do mesmo escritório, onde a filha já atuou. O Barroso tem se julgado suspeito de atuar em casos do escritório em que ele militava antes de ser ministro do Supremo. Então a praxe é que o próprio ministro tome essa atitude, não tomou. E por que o Rodrigo Janot faz isso agora? Eu diria que ele faz isso menos por uma questão de preocupação com este processo em tela e mais com uma necessidade de prestar uma satisfação interna aos procuradores, porque o Gilmar Mendes está em embate aberto com os procuradores da Lava Jato, já há algum tempo, e que se exacerbou na semana passada, quando do julgamento do habeas corpus do ministro José Dirceu. No mesmo dia em que o Supremo ia analisar o habeas corpus, os procuradores de Curitiba apresentaram uma terceira denúncia contra o José Dirceu. O Gilmar reagiu, chamou o ato de juvenil, disse que o Supremo daria uma lição ao Brasil e aí exacerbou-se uma situação entre eles. Rodrigo Janot está em campanha para ser reconduzido para a Procuradoria-Geral da República. E agora ele faz um gesto para a corporação, defendendo o Ministério Público e assim abrindo mais um confronto, mais uma linha de confronto com a Lava Jato. Isso não é bom, essa exacerbação retórica entre os principais atores da Lava Jato não é boa para a condução da operação, não é boa para a ordem institucional do país, não é boa para o que se pretende, que são as punições nesse caso. Tanto o Gilmar tem exagerado, quanto o Janot, eu acho que exagera, porque ele sabe que ele vai perder esse caso e ele está dando só uma satisfação interna. Os procuradores também têm exacerbado em alguns momentos. Eu acho que quando eles apresentaram a terceira denúncia, eles exacerbaram. E o juiz Sérgio Moro, que tem sido o mais ponderado aí, eu acho que errou, por exemplo, ao usar o Facebook da mulher para dar um recado para os contrários ao Lula não irem a Curitiba amanhã no depoimento dele. Não é o canal indicado. A mensagem dele estava correta, ele fez uma mensagem de pacificação, dizendo que é só um ato normal do processo, mas podia ter usado um canal institucional e não o Facebook da mulher para isso. Vera, respeitando profundamente a sua participação, porque é percussiente o que você diz, e é importante que o juiz só julgue quando ele está absolutamente isento. Mas eu vou falar da prática dos grandes escritórios, no caso penal, é ter uma procuração específica no nome só do advogado que vai atuar no processo. Porque hoje as intimações se fazem, não é como antigamente, que ia o oficial de justiça pessoalmente intimar para o ato, etc. É tudo virtual. Então corre o risco de uma intimação, se um escritório com 30, 40, os Estados Unidos tem 200 advogados, não é verdade? Então se faça uma intimação genérica e todos tomem ciência. Então, e a atuação
segundo a nossa ordem dos advogados, do advogado é pessoal, não é do escritório. Essa é a cautela que os escritórios tomam. O que não anula o que você disse. O juiz, para julgar, tem que estar isento de toda e qualquer vinculação com a causa e com a parte. Bom, Joseval, eu ouvi que você falou... desculpa. Eu ouvi que você tinha falado isso mais cedo. E eu concordo com você na forma, mas a gente sabe, e o professor Villa falou isso aí um pouco mais cedo, que existe essa prática de vender acesso em Brasília e em outros escritórios, né? Aí já é uma indignidade suprema. Muito a isso. A gente assistia muito a isso e, inclusive, há ministros no TCU, por exemplo, sendo investigados por conta disso. Os filhos têm escritórios que vendem acesso aos pais e isso é uma prática mais ou menos usual. Você dizer que você tem acesso a esse ministro X ou Y e que, por isso, o seu escritório tem mais chance de êxito nas cortes. Daí porque talvez seja um cuidado até extremado, mas que é de bom tom o ministro a cada... problema desse, a cada impedimento em tese, se dizer impedido. Eu acho que é uma boa prática. Sem dúvida. Vera, e qual a consequência de tudo isso? Qual o efeito de tudo isso? E a nossa presidente do Supremo vai botar em pauta essa questão? Você já tem alguma informação? Pois é, Joseval, a primeira consequência é essa exacerbação aí retórica entre as várias partes, né, as várias instâncias da Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia não tem prazo para colocar em pauta, ela deve colocar, mas isso vai ser claramente derrotado. Os ministros do Supremo não vão querer ficar à mercê de um pedido desse do Procurador-Geral da República, não vão querer que isso vire uma prática, porque isso é bastante atípico, não é usual que aconteça. Então, o Janot vai ser derrotado nesse pedido, eu não tenho a menor dúvida. Mas veja que ele faz ali alguns outros pedidos igualmente constrangedores. Ele pede para que o ministro seja ouvido no caso, ele pede que a mulher dele, a advogada Guiomar Mendes, seja ouvida, que o Eike Batista e o Sérgio Bermudes, o dono do escritório, sejam ouvidos. Eu acho que há, sim, ele ultrapassou um limite institucional a propor tudo isso. Então, eu não sei qual a consequência que isso pode ter em termos aí dessa crispação que já está havendo. Essa entrevista do ministro Gilmar para a Mônica Bergamo, a qual o professor Villa se referiu, ele também já sobe um pouco o tom. Ele diz que os presos são reféns e ele acusa colegas de serem covardes em relação à opinião pública. Ele não nomina esses colegas, mas diz que juízes que se pautam pela opinião pública são covardes. Eu acho todos esses adjetivos lamentáveis. Eu acho que eles têm que ser evitados por parte de um juiz, que tem que se manifestar nos autos e de outras maneiras, né?